A gente conversou no MSN e depois a gente, em 12 horas depois, a gente estava se conhecendo no metrô Ana Rosa. Eu achei que realmente ele não tinha se interessado por mim. Quando foi, a gente parou na Paulista, começou a andar na Paulista, eu convidei ele para comer um cachorro quente, mas ele não quis e a gente seguiu andando. Quando foi lá na Consolação, ele me ele disse que eu era mais bonita do que na internet, o que me na câmera, né? Porque a gente só tinha se visto na câmera. O que me deu um alívio e e aí ele me pediu um beijo, falei que a gente não precisava pedir, e aí a gente acabou se beijando. Foi muito romântico e muito bonito, quando eu já nem pensava mais em romantismo. Mas assim, o que foi interessante do meu marido, dessa história, que hoje ele é meu marido, mas na época a gente estava se conhecendo, é porque ele foi a primeira pessoa que conversou realmente comigo. Eu contei pra ele de cara, logo nas primeiras linhas eu falei pra ele que eu era uma mulher trans. A resposta dele foi maravilhosa e ele não fez a menor distinção. E apesar dele não ter tido nenhuma experiência nesse sentido, ele não viu nenhum preconceito em relação a isso. Então esse foi um ponto muito positivo. O segundo ponto foi a questão de ter filhos, porque ele já tinha um filho. E eu falei para ele que eu não podia ter filhos. E ele me falou que sempre era possível adotar um filho. Então, assim, ele me ganhou com essas duas falas. E depois que a gente se conheceu e aí a gente saiu, e eu lembro que quando ele voltou, porque ele não morava em São Paulo exatamente, ele virou, ele não pegou na minha mão, né, na rua. E aí puta, eu pensei assim, nossa, que droga, sabe? Tipo, puxa, ele parecia ser um cara tão legal, mas não vai dar certo. E aí ele, eu falei pra ele, né? E aí ele falou assim, não, mas isso não é um problema, não tenho vergonha de pegar na sua mão, é que eu não pego na mão, eu acho, não tem nada a ver, eu não pego na mão da minha mãe e tudo e tal. Mas eu acho que ele percebeu que eu fiquei tão decepcionada que aí ele pegou na minha mão e a gente foi andando até o metrô de mãos dadas. É, No segundo encontro que a gente teve, eu fiquei encantada com ele, porque eu lembro que a gente foi num bar e, e aí eu falei que um dia, eu, como produtora teatral, eu tinha produzido uma peça chamada Dois Perdidos numa Noite Suja. E ele virou pra mim e disse assim, ah, Plínio Marcos. E aí eu fiquei assim, cara, aí eu virei pra ele e falei assim, case com um homem que conhece Plínio Marcos, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conhecer um cara culto assim, que pudesse conhecer Plínio Marcos. E aqui, convenhamos a nós, eu achava meu marido um gato, eu ainda acho ele um gato, mas vamos se reportar a 2008, ele era assim, encaixava muito no que eu procurava num homem. E aí eu falei assim, ah, vamos casar aqui, nós fizemos uma aliança de canudo e nós casamos no bar e foi bem. Então, a gente estava lá na Augusta, num bar de rock, e aí eu me lembro que a gente fez uma aliança de canudo e ele me botou a aliança no dedo e nós fizemos um casamento de mentirinha. E foi tão romântico assim que eu já não estava mais esperando ter relações românticas isso. E eu lembro que foram muitas coisas, assim, por exemplo, ele me mandava mensagem, a gente se falava todo dia, isso era uma coisa meio impensada pra mim. Eu achava realmente que isso não ia acontecer. E aí a gente teve um terceiro encontro, que foi na época do carnaval. A gente começou a namorar dia 1º de fevereiro. E nesse terceiro encontro, que foi no carnaval, a gente já estava muito apaixonado, assim. Estava muito apaixonada por ele e ele por mim.
E quando foi em abril, fevereiro, março e abril, foi passar março mesmo, a gente se casou. Ele foi morar na minha casa e a gente passou a ter uma vida juntos. São muitas coisas que eu quero colocar aqui. A gente precisa pensar numa situação que, assim, quando eu sonhei em ter uma relação padronizada, sabe? Uma relação heteronormativa, a gente precisa se pensar nisso. Porque, assim, desde criança a gente é muito estimulado a pensar numa relação de contos de fadas, de ter uma relação romântica e amorzinhos e quer mostrar, às vezes, para a sociedade que a gente tem alguém, que a gente é amada e que alguém demonstra alguma coisa pela gente. Só que assim, né, gente, isso funciona e é bacana, mas relação não é só isso, né? Hoje eu tô há 11 anos casada, então a gente já passou por muitos altos e baixos. Apesar da nossa relação ter começado assim de uma maneira linda, até porque houveram muitas situações, é porque o vídeo é curto, eu não tenho como contar tudo o que aconteceu. Mas eu posso fazer outras partes sobre isso e tocar nesse assunto outras vezes. Mas assim, o importante de tudo é que eu descobri que eu podia ser amada só pelo que eu era mesmo. Não precisava ser ninguém, nem outra pessoa, nem forçar, nem mentir, nem jogar. Não precisava de nada disso. E eu encontrei alguém que estava nessa mesma sintonia que eu. A gente fez um pacto de verdade pra gente ser muito franco e honesto um com o outro. E a gente passou a ter uma relação muito baseada na confiança. É óbvio que teve muitos momentos que foram realmente de altos e baixos. A gente se separou e voltou em várias condições. Mas é interessante fazer um review disso tudo, de quando eu saí lá daquela menina que achava que eu nunca nem ia beijar na vida, para hoje ser uma mulher casada numa relação estável. Eu acho que eu precisei quebrar muitas barreiras, precisei quebrar muitos mitos na minha cabeça. Parar de fazer jogo primeiro, assumir uma relação monogâmica foi uma coisa assim muito fundamental para mim, no sentido assim de lealdade, de fidelidade mesmo, assumir que era isso que eu queria e que eu não estava afim de nem abrir a relação, também não estava afim de criar outras normas, eu só queria viver isso mesmo porque era isso que eu abraçava, assim. E eu acho que o meu marido também pensou a mesma coisa. Eu realmente não acho que meu marido tenha me traído em algum desses 11 anos, e se o fez, não teria por que me esconder, mas também acho que essa coisa de corno é uma coisa assim, esse peso é uma coisa muito heteronormativa, não cai em mim. Enfim, o, o amor acontece quando ele realmente tem que acontecer. Ele aconteceu comigo, mas podia não acontecer. Uma coisa, algumas coisas assim que eu aprendi nesse tempo todo foi o seguinte: primeiro, não jogue. Jogos de amor não valem a pena. Segundo, respeite o seu sentimento, sempre. Respeite o seu sentimento. Não se violente em nenhuma hipótese. Não permita abuso. E assim, às vezes a gente não entende o peso que isso tem de não permitir abuso, mas esse não permitir abuso não é o outro, não é apontar na cara do outro e dizer, aqui você parou. Até pode chegar nesse ponto, mas primeiro você precisa se fortalecer, porque é você
dizer pra você, não, cara, você tá sendo abusada, não vai. Não, cara, isso é uma violência, não faz isso, não sair em frente. Então acho que é muito de você para você. Outra coisa que eu entendi é que assim, que cada relação é uma relação. Não adianta comparar que a relação que eu tive no passado com a relação do fulano, ou a ciclana faz assim, ou o beltrano faz assado. Isso é loucura, porque cada pessoa é uma pessoa e cada relação que você vai ter, ela vai ter N variáveis e cada variável vai ser uma coisa. Então, assim, você vai estar sempre tendo mil possibilidades de aprender, porque cada história é um livro em branco e cada dia é uma página que você escreve. Não adianta criar expectativas, não adianta achar que o outro é diferente do que ele é porque ele é. Então você só vai conhecendo o outro e o outro está em mutação e ele está em constante mudança e você também está em constante mudança. Vocês se influenciam querendo ou não, e esse movimento, essa relação dinâmica é uma relação. Então assim, não tem fórmula mágica, não tem resposta certa. Não, o cinema não diz a que veio. Hoje eu me acho romântica, mas eu não sou mais romântica como eu era. Eu sou apaixonada pelo meu marido, mas não é mais apaixonada como eu era adolescente. É uma paixão controlada, é uma paixão madura, né? Amadurecida. Não é uma paixão ciumenta, não é uma paixão que incomoda. Não é uma paixão que eu não consigo viver e que sufoca. Não, é uma paixão gostosa de viver, de olhar para o meu marido, como hoje, por exemplo, que ele estava um pouco distante de mim e eu olhei ele conversando com outra pessoa e eu ainda acho ele um homem bonito. 11 anos de casamento, convivendo quase 24 horas juntos, eu posso dizer que eu ainda amo o meu marido e ele me ama muito, eu tenho certeza disso. Então, assim, sim, talvez a mulher trans fique sozinha, muitos ficarão. Isso também tem muito a ver com a nossa exigência, com a nossa escolha. E tá tudo bem, tá tranquilo ser exigente, é bom não sofrer abuso. Relacionar também é uma situação que você precisa ceder e você precisa saber qual é o limite de ceder e o limite também de impor algumas coisas que precisam estar equilibradas e saudáveis. Então, assim, se nesse dia dos namorados você se sente uma pessoa que está incompleta porque não tem alguém, ou porque acha que deveria ter, ou acha que nunca vai ser beijada, ou acha que nunca vai ter uma relação com um homem que vai assumir você, ou uma garota que vai assumir você, ou qualquer coisa nesse sentido, se convida para comer uma pizza. Vai valer muito a pena.